Saudações a todos os ouvintes, que a paz de Jesus ressoe em nossos corações. Na continuidade do nosso estudo sobre o Apocalipse, livro do Haroldo Dutra Dias, chamado Apocalipse, Mitos e Verdades, vamos iniciar falando sobre o caráter do profeta e de sua obra. Antes de começarmos esse subitem do livro de Haroldo Dutra Dias, o autor fez a seguinte pergunta: as profecias se cumprem? As profecias se cumprem? E aí ele começa a fazer a seguinte explanação, abre aspas. Podemos definir profeta como alguém que adentra uma espécie de sentimento para perceber e captar algo. É semelhante a ter um lampejo, um alumbramento. Passado esse instante, o profeta volta à realidade e, por meio da linguagem articulada, descreve o que sentiu, viu e ouviu. Primeiramente, faz-se necessário entender qual é o objetivo da profecia. Por que a espiritualidade superior permite que médiuns revelem profecias? Na questão 622 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? E a espiritualidade responde: indubitavelmente, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Fecha aspas do Livro dos Espíritos. E aí, Haroldo volta a falar: Deus envia e enviará missionários para revelarem a sua lei. Seus missionários vêm para todas as culturas, para todos os povos e em todos os tempos. Alguns vêm incumbidos de realizar missões específicas a um povoado, enquanto a outros são destinadas missões universais. Moisés consiste em um exemplar de espíritos que encarnaram com uma missão universalista. A de Moisés foi ensinar que há apenas um Deus, uma lição destinada não somente aos hebreus, mas a todos os povos. E aí o Haroldo continua. No livro Encontros no Tempo, de autoria de Francisco Cândido Xavier, consta a seguinte pergunta endereçada a Chico. Olha a pergunta que fizeram. O célebre Nostradamus assinala os meses de julho e outubro de 1999 como sendo o período final dos tempos que estamos atravessando, com a ocorrência de imensos cataclismos astronômicos e sociais. Nostradamus deve ser levado a sério? E responde Chico Xavier: com respeito às profecias de Nostradamus, que aliás devemos estudar com maior respeito ao mensageiro humano dos vaticínios conhecidos, pede-nos Emmanuel para lermos com meditação a parábola de Jonas no Antigo Testamento. Fecha aspas. Então, a partir dessa entrevista, feita ao Chico Xavier, onde ele fala que o Espírito Emmanuel nos orienta a lermos a parábola de Jonas para entendermos se as profecias vão acontecer, qual que é o objetivo das profecias. Aí o Haroldo faz o seguinte comentário: no tempo de Jonas havia a civilização dos assírios, antiga Mesopotâmia, muito avançada para a época, que ao lado da Babilônia desenvolveram a escrita, possuíam códigos de leis e observavam a movimentação astronômica. Jonas vivia no norte de Israel, na Samaria. O Império Assírio, que dominava o mundo, invadiu o norte, levando destruição e escravização ao povo. Na parábola, Deus diz a Jonas:
Em Nínive, cidade do Império Assírio, está todo mundo perdido. Eu já mandei gente até lá para ensinar o povo, mas o povo não aprende. Então eu decidi destruir a cidade. Quero que você vá lá, como meu profeta, avisar que se eles não se arrependerem, a cidade será destruída. Caso se arrependam, a cidade será poupada. E Jonas levou a notícia ao povo de Nínive, que optou por se arrepender. Jonas, continuou Haroldo, porém não estava satisfeito com o resultado. Intimamente, ele gostaria de ter presenciado a destruição da cidade. Sentiu-se desmoralizado, considerando ameaçada a sua reputação de profeta. Fora ele a dar o aviso, mas nada de significativo havia acontecido. No caminho de volta para casa, sob o sol ardente, Jonas fez uma pausa e se recostou a um pequeno arbusto a fim de descansar. Mas Deus, ao observar que Jonas se protegia do sol sob a sombra do arbusto, destruiu toda a planta. Jonas irritou-se. Estou aqui tentando me recuperar dos 3 dias que permaneci na barriga de uma baleia. Depois de ter cumprido o meu trabalho, fui lá, dei a minha palavra de que tudo seria destruído e nada de fato aconteceu. Passei pela maior humilhação, estou desacreditado e ainda não tenho direito nem a uma sombra? E Deus, vendo a reação de Jonas, advertiu: Jonas, essa árvore não tem pouco tempo que cresceu e você já tem tanto amor por ela. Imagina o amor que sinto pelos meus filhos que vivem em Nínive. Como você queria que eu os destruísse? E aí o Haroldo continua. Quanto ao objetivo das profecias, dependemos que é nos alertar de modo a mudarmos a nossa postura perante a vida e perante nós próprios. Sofremos em razão do desrespeito às leis divinas, pois que ignoramos seus mensageiros. É importante ressaltar que Deus revela as profecias visando ao não cumprimento da predição, do vaticínio. Podemos observar esse detalhe nos textos do Novo Testamento, quando Jesus, em presença dos apóstolos, traz o ensinamento que se encontra em Marcos, capítulo 14. Chegado o fim da tarde, vem com os 12. Reclinando-se à mesa, enquanto eles comiam, Jesus disse: Amém vos digo que um de vós que está comendo comigo me entregará. E começaram a entristecer e a dizer-lhe, um após o outro: Porventura sou eu? Ele lhes disse: Um dos 12 que mergulha a mão na tigela comigo. Porque o Filho do Homem vai ser entregue conforme está escrito a seu respeito. Ai, porém, daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Melhor seria para ele se aquele homem não tivesse nascido. Jesus, assim, procedeu de forma que Judas se arrependesse e não o traísse. Essa foi a primeira oportunidade. Na ocasião em que Judas veio até Jesus para entregá-lo, Jesus ainda o advertiu. Trecho de Mateus capítulo 26. Aproximando-se de Jesus, logo disse: Salve, Rabi! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Companheiro, a que vens? A indagação ao apóstolo constitui a última porta, a última oportunidade de redenção concedida por Jesus a Judas. Era como se estivesse dizendo: amigo, ainda dá tempo. Você pode mudar toda a história de sua evolução espiritual agora. Eu te revelei para que não se cumprisse. A programação espiritual, Judas, é para que você acerte. E aí o Haroldo continua. A profecia bíblica é uma revelação cuja finalidade é a orientação da humanidade.
de forma que se arrependa, que se redima e siga por outros caminhos. Em o Apocalipse, todas as profecias reveladas por Jesus a João tinham um propósito, de que nada acontecesse. Infelizmente, a maioria das profecias se cumpriu. Didaticamente, as profecias funcionam tais quais uma autoescola. O instrutor avisa ao aluno: olha, você vai sair com o seu carro, mas no quilômetro 30 há uma cratera no asfalto. Tome muito cuidado. No quilômetro 45, aconteceu um acidente e a pista está interrompida. Portanto, antes de chegar naquele trecho, diminua a velocidade. O aluno, a seu turno, sem se atentar às recomendações do instrutor, estoura o pneu na cratera no quilômetro 30, blasfema e responsabiliza o instrutor enquanto faz a troca do pneu. Na sequência, avança em alta velocidade pela estrada, provocando mais um acidente no quilômetro 45. E aí o Haroldo continua: salientamos novamente que a revelação das profecias visava apenas a um objetivo: que nós aprendêssemos as lições sem necessariamente passarmos pelos sofrimentos. O benfeitor espiritual Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, no item titulado O Apocalipse de João, assevera: todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. As revoluções sociais, o mercantilismo, a adulteração do cristianismo, tudo está predito em um Apocalipse, de forma simbólica, para alertar os homens dos riscos que os esperavam, caso não se decidissem pela mudança de conduta. Nada obstante, nós escolhemos permanecer no caminho do equívoco. Lembremos que faltam somente algumas profecias da obra do apóstolo João a serem cumpridas. A pergunta que ecoa: irão acontecer ou não? Depende de todos nós. E aí o Haroldo continua: cada símbolo de o Apocalipse pode ser comparado a um copo que segue enchendo e a torneira continua a pingar sem parar. A figura é equivalente a um tipo de ciclo no tempo. Não se trata de ocorrido único. Fatos similares vão se sucedendo periodicamente até que o copo transborde, até que a profecia se cumpra. O objetivo era que o copo não derramasse, ou melhor, que a profecia não se cumprisse. E a tarefa dos espíritos nesse processo é orientar a nossa evolução, é evitar que o copo transborde. E aqui, fazemos uma pausa aqui na leitura do livro do Haroldo. Já temos bastante conteúdo. Podemos revisitar o seguinte: que quando a gente vai estudar o Apocalipse, nós precisamos ter em consideração que todas as profecias, o caráter profético do livro Apocalipse, tem o objetivo de nos reajustarmos ao caminho das leis de Deus. O objetivo dessas profecias é fazer com que nós não erramos e nós caminhemos no caminho correto da lei, no caminho estreito. Por quê? Porque toda profecia, que é uma revelação divina, que é dada para espíritos superiores que encarnam com o objetivo de fazer progredir a humanidade, todas essas profecias objetivam o nosso progresso. E aqui vai uma reflexão que nós ouvimos muito ao estudarmos a doutrina espírita. Não existe programação para errarmos. A programação é para acertarmos. E nós continuamos enxergando a misericórdia de Deus em todas as profecias. A gente substitui esse olhar de medo, de temor, de desígnio fadado para um olhar de misericórdia,
de oportunidade, de uma porta aberta, de um caminho alternativo para não passarmos pelas consequências dos nossos erros. Então, quando nós consideramos o caráter da profecia, nós fazemos uma leitura diferente do Apocalipse. O que o Apocalipse está tentando mostrar? Quais os erros que devemos evitar? Como podemos não errar? Vamos tentar fazer a leitura do Apocalipse nesse sentido, e lembrando que esses ciclos que acontecem se repetem como se fosse uma taça sendo enchida de água paulatinamente. Por quê? Porque são os mesmos espíritos que estão reencarnando, cometendo os mesmos erros, agravando a situação. Então, os fatos, as situações danosas vão se repetindo de tempos em tempos, as guerras, o mercantilismo, a deturpação da religião, a fome, a miséria. E a gente gostaria de trazer aqui um trecho do livro Emmanuel. O primeiro livro de Emmanuel chama Emmanuel. E ele fala do futuro das grandezas materiais. Aqui é um ponto que se interconecta com o que o Haroldo está falando no livro dele. O Emmanuel, ele faz uma menção ao Apocalipse e ele menciona um trecho que aconteceu no livro de Daniel, que está no Antigo Testamento. Como essas profecias se comunicam, tem muito diálogo entre as profecias do Antigo Testamento e do Apocalipse, o Emmanuel fez essa ligação. Então eu vou fazer aqui a leitura. Esse daqui é um trecho do Emmanuel. Dentro de alguns séculos, os colossos de Paris, de Roma e de Londres serão contemplados com um embevecimento histórico das recordações. A Torre Eiffel, a Abadia de Westminster serão como as ruínas do Coliseu de Vespasiano e das construções antigas de Spalato. Os ventos tristes da noite hão de soluçar sobre os destroços, onde os homens se encontraram para se destruírem uns aos outros em vez de se amarem como irmãos. Os raios da luz deixarão ver nas margens do Tâmisa, do Tibre e do Sena o local onde a civilização ocidental suicidou-se à míngua dos conhecimentos espirituais. O Império Britânico conhecerá então, como a Península Ibérica, a recordação dos seus domínios e das suas conquistas. A França sentirá, como a Grécia Antiga, um orgulho nobre por ter cooperado na enunciação dos direitos do homem, e a Itália se lembrará melancolicamente de suas lutas. De cada vez que os homens querem impor-se arbitrários e despóticos diante das leis divinas, há uma força misteriosa que os faz cair dentro dos seus enganos e de suas próprias fraquezas. A impenitência da civilização moderna, corrompida de vícios e mantida nos seus maiores centros à custa das indústrias bélicas, não é diferente do Império Babilônico que caiu, apesar de seu fastígio e de sua grandeza. No banquete dos povos ilustres da atualidade terrestre, leem-se as 3 palavras fatídicas do festim de Baltazar. Uma força invisível gravou novamente o Mani, Tecel, Pares na festa do mundo. E aqui tem uma nota. Mene, Tekel, Parsim, que significa medido, pesado e dividido. Mene, Deus mediu o teu reino e deu-lhe fim. Tekel, tu foste pesado na balança e foste julgado deficiente. Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Isso encontra-se na Bíblia de Jerusalém, no Antigo Testamento, no livro de Daniel. E aquela profecia antiga que
desde lá do Antigo Testamento, que se comunica com o Apocalipse, que comunica com o caráter das profecias, nos traz uma advertência de dolorosas expiações coletivas que preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse. E a espiritualidade, ela vai nos dizendo, olha, para toda má conduta tem uma prova, uma expiação, né? Então, antes de cometermos as maiores barbaridades, os maiores erros, para não planificarmos a taça, o ciclo, que possamos ler o Apocalipse com essa mentalidade de misericórdia de última porta para nos ajudar a ter uma atitude melhor, uma atitude correta, mais consentânea com as leis divinas do amor. E assim a gente encerra esse estudo breve desse trecho do caráter da profecia, e na próxima oportunidade a gente volta para falar um pouco também do livro de Daniel. Agradecemos a oportunidade do estudo, pedimos a bênção de Deus, que possamos aproveitar os frutos desse estudo e nos melhorarmos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos irmãos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus.